Lepopcast. Diversão, informação, entretenimento. Isso que rola na cultura pop. Lepopcast. Fala pessoal, aqui é o Léo e eu tenho um recado para passar para vocês antes desse episódio do Lepopcast. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência, por compartilhar o nosso podcast com seus amigos que também gostam de podcasts, ou mesmo para quem está começando aí a conhecer esse tipo de mídia. Muito obrigado mesmo. Como vocês puderam perceber, nós ficamos ausentes aí por alguns meses. Por mais ou menos aí cerca de 4 meses, para ser mais específico. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas com os servidores da empresa onde o Lepop é hospedado e isso nos prejudicou bastante. Perdemos conteúdo e o site ficou fora do ar. A gente aproveitou esse inconveniente para mudar um pouquinho o layout do site, organizar algumas coisas, como se fosse um novo desafio, uma nova fase, e a gente está aí de volta agora. 3 entrevistas já estavam gravadas quando o incidente ocorreu. São elas a entrevista com a doutora Cristine Nicolau, advogada especialista em direito eletrônico, a entrevista com a dubladora e atriz Mabel César e uma entrevista com a banda brasiliense de metal progressivo Bad Salad. Todas essas entrevistas tinham datas de lançamento. Desde já nós pedimos desculpas, tanto para os entrevistados como para os ouvintes, especialmente pelas informações datadas ou programações que os entrevistados passaram. Pedimos a compreensão de todos quanto a isso e sentimos muito pelo inconveniente. Você vai ouvir esse aviso também no próximo Lepopcast. Bom, é isso aí. Acompanhe agora a nossa entrevista com Mabel César. Sejam todos bem-vindos a mais um Lepopcast, entrevista. Aqui falando com vocês é o Léo e o Rodrigo. E aí, pessoal? Beleza, Rodrigo? Como é que você tá? Tô bem, cara. Graças a Deus, tudo tranquilo. Tranquilo e favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Exato. É isso aí. Por falar em tranquilidade, e bota tranquilidade nisso, porque a gente teve tanto problema aqui pra conseguir fazer essa gravação dessa entrevista que vocês não têm ideia. A gente devia fazer um making-off disso qualquer dia, cara. Verdade. Devia fazer um making-off, cara. Mas conosco hoje nós temos aqui o prazer de trazer pra vocês, com certeza, uma das maiores dubladoras que nós temos aqui no Brasil. Fez parte aí e ainda faz parte da vida de muita gente mesmo. É com enorme prazer que nós apresentamos pra vocês Mabel César. Aí. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Prazerzaço estar aqui. Prazer é nosso. Muitíssimo obrigado, de coração mesmo, a sua participação aqui com a gente no Lepopcast. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Pra gente é um prazer enorme entrevistar dubladores, falar um pouquinho com vocês que fazem parte auditivamente das nossas vidas, vem fazendo parte por anos e anos. E pra gente é uma satisfação imensa. Verdade, cara. Prazer é todo meu. Eu adoro falar do meu trabalho e sei o quanto o poder da voz, como é potente ao entrar na casa de cada um sem pedir licença, de maneira emocional, porque a voz é uma emoção, né? E vem uma memória emotiva. Então vem a sua infância, vem seus momentos felizes, seus momentos esquisitos, e tudo fica lá registrado pela minha voz que entra aí pelo Brasil adentro. E é bem assim mesmo. Então você confere hoje essa entrevista aqui com a gente no Lepopcast, depois da vinheta.
Mabel, em 2013, numa entrevista com o Ombudsman, você disse que você viu num anúncio, um teste de dublagem, num desses classificados de jornal, e depois já de estar nessa área que você percebeu que você era muito boa com aquilo e que você acabou virando atriz por conta da dublagem. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente como é que foi essa história, até porque essa entrevista em 2013, principalmente esse trechinho da entrevista, foi bem curto. Coisa de edição, né? Editor, maldito seja. Na verdade, eu tava de licença maternidade, amamentando a minha filha mais velha e vi, não foi nem no Classificados, foi numa parte da televisão do jornal, um tijolinho, não foi pra teste não, foi avisando de um curso de dublagem que teria. Olha só. Em 95, e aí, 95 acredito, e aí alguma coisa me chamou, naquele momento, alguma coisa me chamou a atenção, porque eu nunca pensei em fazer curso nenhum de dublagem na vida. Mas naquele momento Deus soprou no meu ouvido, ó, vai lá. Eu deixei a minha filha com a minha mãe, pedi pelo amor de Deus, mãe, fica com ela, e eu fui fazer essa aula experimental. Ao chegar lá fazendo a aula experimental, o professor ficou surpreso e falou assim, ué, você já dublou antes? Eu falei, não. Ele, por que parece tão fácil pra você? E aquilo, é claro, que me entusiasmou muito, e eu entrei no curso, todo sábado eu tava lá fazendo a aula, só que eu não sabia que tinha que ser atriz pra ser dubladora. O professor, na época, não falou isso pra turma. No meio do processo, com alguns meses de curso, eu, entusiasmadíssima, descubro que tinha que ser atriz pra ser dubladora, que na verdade a dublagem é um braço do trabalho do ator, é uma especialização. E eu não era, eu era professora do estado e tava de licença maternidade. Meu mundo caiu, e aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Largo tudo, viro atriz, é isso mesmo que vocês estão me dizendo? Pelo amor de Deus? E era. E assim eu fiz. Fui fazendo um monte de cursos de teatro, me enfiei em tudo quanto é workshops, projetos que você possa imaginar. Assim que deu, eu larguei a escola, mas enquanto não deu, eu fiz isso ao mesmo tempo, com uma filha pequena, amamentando, enfim. Caramba. E aí, quando eu tirei o DRT, eu ainda fiquei trabalhando como professora e de tarde eu ia nos estúdios, bater na porta, pedir chance, pedir pra ser ouvida, pedir teste. Quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu enfim fui contratada pela Herbert, aí eu pedi exoneração da escola e larguei a vida de professora e fiquei só dubladora e atriz. Nossa. Foi uma loucura. Caramba. Agora eu fiquei com raiva do editor lá da entrevista. Não é? Caramba. E fiquei feliz porque quem pegou esse trecho da entrevista foi a gente. Foi a gente. E como sou eu que vou editar isso daí? Caramba, que legal. Muita loucura. Olhando pra trás hoje, eu não sei como eu consegui, eu não sei como eu dei conta de uma filha bebê, de dar aula num lugar tão longe, na Baixada Fluminense, e os estúdios todos na Tijuca, na Zona Norte, e eu casada e morando longe, de ônibus. Olhando pra trás, eu não sei como eu tive saúde, disposição e como eu tive tempo para administrar tudo isso. Eu só posso crer que foi obra divina mesmo, estava na minha missão, e eu estava tomando outros rumos. De alguma maneira, Deus botou lá no meu caminho aquele tijolinho, aquele negócio, falou, opa, vem aqui, menina, não é pra aí que você tá indo não, é pra cá, volta. E ele me fez acreditar naquilo e me fez não desistir, porque olhando pra trás, eu vejo como uma coisa quase impossível, e eu consegui. Conseguiu com louvor, né? Com muita ralação. Exatamente. Você é uma das melhores dubladoras que a gente tem aqui no Brasil. Muito obrigada. Brasil, com certeza. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou dubladora, diretora de dublagem, eu dou aula de dublagem há uns 10 anos já. Eu faço tudo que o meu ofício de dubladora e de atriz me permite. Eu descobri que, na verdade, essa é a minha missão, ser atriz. E a dublagem é uma paixão, é mais do que a missão. A dublagem vai além. Eu costumo dizer que a dublagem foi a minha melhor escolha na vida. Além da escolha de ser mãe, a dublagem tá ali juntinho, pau a pau. Porque eu não consigo me imaginar não dublando. Eu consigo me imaginar fazendo milhões de coisas, mas a dublagem vai sempre estar ali, me norteando, sabe? Que bacana. Mabel, só uma pergunta aqui. Você era professora de que matéria? Eu era professora de primário. Primário, né? De primeira a quarta. Antigamente a gente falava primário, hoje em dia a gente fala ensino fundamental. Isso, né? De escola estadual, né? Aquela que você faz concurso. Qual o papel que você mais gostou de interpretar como atriz? Não tem um papel. São 21 anos fazendo isso. Então, assim, eu tenho alguns preferidos e queridinhos e xodóis,
né? Mas eu não consigo citar apenas um. Eu sou apaixonada pela Luluzinha, porque quando eu fui contratada na Herbert, assim que eu fui contratada, me chamaram pro teste da Luluzinha. E eu fiz, feliz da vida de pelo menos estar podendo fazer um teste, porque eu tinha acabado de entrar, né? Eu falei, que lindo, já estão me chamando pra um teste, que maravilha. E eu passei. Falei, ai meu Deus, eu vou dar conta desse negócio. A Luluzinha é uma menininha e eu tenho 21 anos, eu sou adulta. Como é que é isso? Eu ainda não tinha noção do que eu era capaz. Então, assim, foi meu primeiro grande trabalho, onde eu entendi que eu podia, mesmo adulta, fazer criança ou mais velha, e que a questão não estava na voz, a questão estava na interpretação. Tanto que eu, nas minhas aulas, eu falo isso para os meus alunos e para os atores e nas entrevistas, não tem que ter uma boa voz para ser dublador. Você tem que ser um bom ator. E quando você vai dublar, você não tem que se preocupar com a voz. A voz vem, você nem percebe. Quando você vê, você já tá tão dentro da personagem, a serviço dela, que você nem cria uma voz que você nem percebeu. E aí, então assim, a Luluzinha é o meu xodó, porque foi a primeirona. E eu tenho um carinho enorme por Eu, a Patroa e as Crianças, porque essa série, além de ser uma série com um roteiro incrível, com atores incríveis, ela me ensinou. Foram 8 anos dublando essa série. Caramba! E aí, quando chegou essa série na Delarte, o diretor tinha que mandar pra Disney 3 opções de dubladoras pra ela e 3 opções de dubladores pra ele, pra ver quem a Disney ia escolher. E o diretor não me mandou. E aí, quando voltou a resposta da Disney, voltou com o meu nome pra ela. E aí o diretor chegou pra mim e falou assim, olha só, Mabel, eu não indiquei você, minhas 3 opções não passavam por você, mas a Disney te escolheu. Que sensacional. Segura essa negona de jeito, faz aí o seu melhor e vamos que vamos. Quando eu vi a negona que era, a atriz incrível que era, falei, meu Deus, o que a Disney viu em mim, achando que eu vou dar conta que eu tenho esse time de comédia? Mas se a Disney apostou, quem sou eu pra falar que não? Vambora! Nossa! E assim, isso aconteceu em vários e vários momentos na minha vida de dublagem. Eu pegava personagens, as pessoas me escalavam, eu ganhava testes que eu nunca imaginava que eu poderia dar conta, ou que eu tinha uma voz que chegaria lá, ou uma interpretação, e no entanto as pessoas viam em mim coisas e apostavam em mim, e uma vez que eu tô lá, eu tenho que fazer, né? Sim. E aí eu me viro e me descubro e redescubro e pesquiso e experiencio momentos e emoções que eu nem fazia ideia que eu tinha ou que eu tenho. Aconteceu isso recentemente agora, quando eu achava que já não podia mais acontecer nenhuma novidade, depois de 21 anos fazendo isso, a Disney comprou Star Wars, mandou redublar todos os 6 episódios. Teve teste e eu ganhei a Princesa Leia nos filmes antigos. E eu dublei e foi maravilhoso, foi, né? Eu não sou nerd, eu não sou Star Trek, eu não sou nada disso, mas eu respeito e eu vejo, eu sei o valor que tem e fiquei muito feliz. Pesquisei tudo, dublei com maior alegria. Aí chegou o novo Star Wars, o 7. E eles estão muito mais velhos. O Han Solo, a Princesa Leia. E eu falei, bom, a Disney vai escolher uma voz de senhora, porque ela é uma senhora de quase 70 anos. E mais uma vez vem a Disney me surpreendendo. Não, querida, a gente quer você. Não, a gente não quer a voz da Carrie Fisher. Não. É uma bela Carrie Fisher. Aí eu falei, mas que Jesus, bacana. Maria José, mas ela tem 70 anos. O que eu faço da vida? E aí, basta você fazer o que você sempre fez, trabalho de atriz. E eu envelheci a voz, não me perguntem como. Eu ainda não vi, eu não tive coragem de ir ao cinema assistir, eu ainda não fui. Eu não vi Star Wars, o novo. Honestamente, eu não sei como ficou o meu trabalho. Eu estou extremamente insegura quanto a esse resultado. Confesso. Mas assim, mais uma vez, a dublagem me mostrando capacidades que eu nem sei que eu tenho, que eu nem sabia que eu tinha. Pois então eu já vou te adiantar aqui, porque ficou muito bom. Ficou muito bom. Sim. Ficou muito bom. Então, eu sou uma pessoa chata pra assistir filme, porque eu gosto de assistir o filme dublado e legendado. Eu não assisto só em uma das duas versões. Se eu assisto em uma das duas versões, parece que fica incompleto pra mim. Mas você não assiste ao mesmo tempo, não, né? Não. Ai, ufa. Posso dar uma dica? Por favor. Para as pessoas. Nunca, pelo amor de Deus, nesta vida, assista um filme dublado e legendado ao mesmo tempo. Eu vou explicar por quê.
Quando chega numa dubladora, a legenda vai pra uma sala, a dublagem vai pra outra. O tradutor que traduz pra legenda nem conhece o tradutor que traduz pra dublagem. A tradução pra legenda, ela tem que ter 32 caracteres por segundo. Então, um segundo, 32 caracteres. Outro segundo, 32 caracteres. Então, se a pessoa fala muito mais que aquilo, o tradutor pra legenda resume, mas resume a alma, resume a vida, resume. E quando o ator para de falar, a legenda tem que sumir. Então, assim, a legenda é o resumo do resumo do resumo. Em contrapartida, a dublagem, o tradutor de dublagem tem que traduzir exatamente o que a atriz está falando, se ela gaguejou, se ela repetiu a frase, tudo. E eu faço a versão brasileira em cima daquela tradução. Então é como se fossem 2 filmes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, assim, se você tá vendo dublado, tira a legenda. Se você tá vendo no original, coloca a legenda. Não faça ao mesmo tempo, porque é uma loucura, parece uma coisa esquizofrênica. E passem essa informação adiante para as pessoas pararem de falar mal ou da legenda ou da dublagem, porque elas estão feitas simultaneamente. São 2 veículos diferentes com 2 regras bem diferentes. Tem esse negócio aqui da pessoa se sentir, entre aspas, cult, né? Não, eu sou cult porque eu gosto de ver só legendado. Porque filme dublado não presta. Porque filme dublado que não sei o quê. Existe muito filme dublado ruim. Muito. Eu fico apavorada quando eu ligo a televisão e vejo aquele monte de dublagem horrorosa. A questão é o seguinte, quando um professor, ele é ruim, só sabe que ele é ruim os alunos dele e os profissionais que trabalham com ele. Quando a dublagem é ruim, o Brasil inteiro tá vendo aquela dublagem ruim. E aquela dublagem ruim, ela é reprisada durante 5, 10, 15, 25 anos. Então a dublagem ruim se eterniza. Então assim, você pega uma dublagem boa pra 5 horrorosas, mais uma boa pra 5 horrorosas. E aí criou-se o estigma que a dublagem é uma coisa ruim. Verdade. Então assim, a gente tem que apurar um pouquinho pra quem conhece ou pra quem gosta de dublagem, perceber que, olha, essa dublagem tá incrível. Olha, essa aí é pé de chinelo. Olha, essa aí... Entendeu? Porque existem os 2 lados da força. Exato. Como em qualquer profissão. Exatamente. Tanto que assim, Procurando Nemo, pra mim, e Superbad são os 2 ápices da dublagem, na minha opinião. Porque, olha, Procurando Nemo é incrível. A versão brasileira do Procurando Nemo é uma surra na versão original. É vergonhoso a versão original. Não tem graça nenhuma. Pra você ter uma ideia, Procurando Nemo é o filme que eu uso de desafio pra quem fala mal da dublagem. Eu falo, olha só, vai pra casa, pega o DVD, coloca, controle remoto na mão, tira a legenda e fica lá botando original, dublado, original e dublado. O dublado é tão melhor que o original, mas tão melhor que o original, que você não tem como aceitar que existem dublagens muito boas. Então, assim, Procurando Nemo tá no top 10, da primeirona, assim, de um dos filmes mais bem dublados dos últimos anos, se não o melhor. Concordo com você. Eu ouvi uma frase sua numa entrevista, Mabel, onde você dizia exatamente isso, né, a respeito dessa questão do Procurando Nemo, dele ser uma referência da boa dublagem pra péssima dublagem, porque a boa dublagem, né, isso são palavras suas, e eu concordo plenamente, é aquela dublagem que você escuta e você nem percebe que foi dublado. Exatamente. Você tem que prestar atenção no filme. Você tá assistindo ao filme. E a dublagem tá ali a serviço. Como diz um amigo meu, dublador e diretor de dublagem de São Paulo, a dublagem é a última etapa de todo o processo de um filme ou de um projeto. Então, assim, primeiro escalou os atores, fez a produção, filmou, mixou. A última etapa é a dublagem. Então, assim, ela é apenas mais uma etapa do processo e ela tem que vir invisível. Se te chamou a atenção uma labial que não bateu, uma versão brasileira que não ficou boa, uma voz muito diferente ou alguma coisa ruim te chamou a atenção, já não valeu, sabe? A dublagem você tem que assistir ao projeto e esquecer que ele tá dublado. Exato. E a mesma coisa com Superbad. Eu não conheço Superbad, eu vou até pesquisar depois que você falou. Você tem Netflix, Mabel? Então imagina, nós dubladores precisamos acender uma
novela pro santo Netflix. Ele trouxe bastante trabalho pra gente. Tá lá, assista. Meu Deus, Guilherme Briggs é um gênio. Tá, ele é um gênio, né? Guilherme Briggs é um gênio, meu Deus. É um grande amigo meu. É genial o processo dele, sabe? Enquanto ator, dentro de estúdio, e a criatividade dele jorra. E enquanto diretor, é um dos diretores que eu me sinto mais à vontade pra trabalhar, porque ele não fica nos deixando, nós atores na bancada, escravos da labial ou da parte técnica. Ele deixa vir o ator que a gente à tona, e ele fala, não, vai fazendo, dubla aí. Se por acaso ficou muito boa, mas não ficou uma labial perfeita, ele fala, não, ficou ótima, deixa que eu ajeite isso aqui, porque você não vai se cansar a fazer de novo, porque você já me deu de primeira o que eu preciso. Ele não fica cansando o ator, porque ele tem essa sensibilidade, ele é muito certeiro no que ele quer extrair daquele ator. Porque, afinal de contas, ele já viu o filme antes, ele me escalou porque ele já viu o filme antes, então ele sabe quem eu sou, por isso me escalou. E ele tem uma sensibilidade e uma rapidez em estúdio que só pessoas muito competentes e muito confiantes de que sabem do que estão fazendo têm. Muito bom. E é incrível, porque assim, Superbad é o mesmo caso do Procurando Nemo, com a diferença que Procurando Nemo é uma animação, Superbad é um live action. Mas é incrível, Superbad é uma comédia bem escrachada, daquelas que não dá pra você assistir com a família. Mas você assiste o Superbad legendado, não tem graça. Não tem graça nenhuma. Fiz o teste já. Não tem graça nenhuma. E você assiste dublado, toda vez que você escuta, você chora de dar risada. Quer ver um exemplo? Você falou isso, eu lembrei. Uma vez eu fui ao cinema, assisti do Adam Sandler. Todo mundo tem a gêmea que merece, cada um tem a gêmea que merece, uma coisa assim. É um filme em que o Adam Sandler faz ele e faz a irmã gêmea dele. E aí eu fui ver com a minha caçula, ela era bem mais novinha, e eu vi dublado. E chorei de rir, achei incrível. Cheguei em casa falando que tá ótimo, o filme é ótimo, a dublagem é ótima. Aí a minha mais velha foi assistir, dias depois. E aí eu falei, Luísa, e aí? Você viu? O que você achou lá? Legal. Eu falei, legal? Aí eu falei, peraí, volta aqui. Você viu dublado? Aí ela, não, mãe, vi legendado. Eu falei, Luísa, francamente, uma dubladora, filha de dubladora. O filme só foi incrível pra mim pela dublagem, que realmente o filme não tem um roteiro muito bom, mas o trabalho do Alexandre Moreno, o Adam Sandler não abre a boca, né, pra falar, e o Alexandre Moreno consegue fazer o estilo do Adam Sandler e fazer com que a gente entenda absolutamente tudo. Isso é genial nele. E ele consegue fazer as piadas, fazer a versão brasileira e ainda conseguiu fazer uma voz feminina pra ser a voz da irmã gêmea. Caramba. Conseguiu fazer isso sendo verossímil, eu acreditei, não ficou parecendo uma coisa caricata, sabe? Então assim, a dublagem tem esse poder. A gente pode muito bem estragar o filme ou levantar a bola do filme. Exato. Né? Sei muito bem disso. E falando nessa questão de interpretação, interpretar vários papéis, qual que foi o papel mais difícil de você interpretar até hoje, assim como uma atriz? Olha, eu costumo dizer que eu faço isso há 21 anos e continuo achando muito difícil. Eu sempre falo isso. Porque não existe você chegar no estúdio e ser fácil. Não existe zona de conforto. É difícil por si só esse ofício. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem que fazer a versão brasileira. Quer dizer, pegar aquele script que tá uma tradução fria, literal e crua. Eu faço a versão brasileira do projeto. Desde uma simples frase que tá escrito pra mim, querido, não faça isso. E eu transformei em filho, não faz isso. Desde uma coisa básica como essa, a fazer piadas inteiras, porque aquele bife que aquela atriz falou pelos cotovelos é sobre o governador de Illinois, e aqui ninguém entende nada, não tem nenhuma informação sobre esse governador de Illinois, e ela fala pra caramba, e eu crio todo um texto diferente pra criar uma piada, porque depois dessa frase dela, desse bifão dela, tem uma claque onde tem uma risada altíssima, então tem que ser muito engraçado, e quem tem que fazer isso sou eu, apenas eu e mais ninguém.
até encaixar a labial perfeita. Se a frase termina em ão e o meu texto em português termina em ar, eu não posso fazer isso. Eu tenho que achar uma palavra que termine em ão sem mudar o contexto do que está sendo dito. Eu tenho que ser atriz o suficiente para fazer o que a atriz está fazendo e não o que eu acho que ela está fazendo ou o que eu quero que ela faça. Eu tenho que ser generosa o suficiente para estar a serviço dela. Eu faço tudo isso sem saber que filme eu vou dublar. Eu nunca vi aquele filme antes, eu não peguei e levei texto para casa. Eu descubro o que eu vou dublar quando eu chego no estúdio. Então assim, eu tenho que ser atriz generosa o suficiente para fazer o que a atriz está fazendo. E tudo isso que eu falei que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer em 20 segundos. Porque a gente dubla de pedacinho em pedacinho de 20 segundos o filme. Então eu assisto uma vez e gravo. Se tá um pouquinho mais difícil, eu assisto 2 vezes, ensaio 2 vezes e gravo. E sigo adiante. Eu não faço pesquisa de personagem, eu não estudo o texto antes, eu não sei nem o que eu vou dublar antes. Eu costumo dizer que é uma fábrica de salsicha, de tão rápido. Embrulhe-manda, 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 embrulhe-manda. Se isso não é difícil, eu não sei o que é. Uma vez eu fui dar aula, eu tinha uma turma da terceira idade, eram senhoras maravilhosas, só senhoras, foi muito divertida aquela turma, há muitos anos isso. E elas sempre levavam pra sala de aula a neta, a filha, o filho, porque elas falavam com tanto entusiasmo que eles queriam assistir o que era uma aula de dublagem. Eu sempre deixava todo mundo assistir. E aí uma vez uma filha de uma delas assistiu, se divertiu horrores e no final veio falar pra mim: querida, eu estou passada, meus parabéns, essa é a profissão mais difícil do mundo. Aí eu falei: imagina, bom, eu sei que é difícil, mas mais difícil do mundo, imagina, qual é a sua, o que você faz da vida? Aí ela falou: eu sou cirurgiã. Eu falei: mas tá maluca? Você é cirurgiã e tá falando que essa é a profissão mais difícil do mundo? Ela: não, mas eu trabalho com uma matemática, eu sei o que eu tenho que fazer. Vocês não, vocês é um feeling quase mediúnico. O que vocês fazem é mediúnico, é muito rápido, é muito, sabe Deus como é que vocês conseguem fazer, olhar o texto e a televisão ao mesmo tempo com som original no ouvido, falar, reproduzir, cuidar da boca, da interpretação, fazer as reações, os barulhos, como é que vocês fazem? E tudo em 20 segundos. Então assim, quando eu paro pra pensar no modus operandi desse trabalho, eu não consigo falar uma dublagem mais difícil. Tem muita coisa muito difícil. Eu me lembro de Eu, a Patroa e as Crianças, eu me lembro Desperate Housewives, como eu achava difícil dublar a Gabrielle. Eu me lembro de vários longas, eu me lembro... Muita coisa, muita coisa. Filme de terror, pra mim, é sempre uma tortura. Se tem cena muito pesada, eu dublo de olho fechado. Olha só. Caramba. Porque eu não... Uma vez eu fui dublar aquele que corta pé, corta mão, como é? Que fica preso. Jogos Mortais. E a minha personagem tinha que serrava a cabeça do cérebro do cara em cima de uma maca. Eu não queria ver aquilo, mas de jeito nenhum. Eu falei pro diretor: pelo amor de Deus, só faz o seguinte, eu tô indo pelo som, estou fechando os olhos agora e você me guia pra eu poder encaixar a labial, porque eu tô indo só pelo som, não tô olhando. Ele: ah, para, você tá falando sério? Eu falei: eu tô falando sério. E eu fui pelo som e ele rindo, as gargalhadas, falando: tá bom, vou encaixar aqui, peraí que o meu computador vai dublar por você. E o computador ajeitou pra encaixar na boca e eu passei adiante. Eu não tinha condição de ver aquilo. Caramba. Agora que eu tô dublando, que eu tô achando bem difícil, é essa última temporada do American Horror Story. Certo. Eu faço, porque a cada temporada é o mesmo elenco, mas muda a história. Sim. E a minha personagem nessa temporada, ela é uma morta-viva, mora presa num hotel, ela vende heroína, ela se droga, ela mata as pessoas, é tudo muito pesado, é tudo muito denso, tem cenas que me dá enjoo físico e eu tenho que segurar a onda porque eu preciso fazer. Eu não posso desmaiar, dar vontade de vomitar nem nada, eu preciso fazer. E aí é difícil fazer isso, às vezes às 9 horas da manhã. Nossa. Pesado, eu tô ainda, acabei de acordar, ainda tô ainda, sabe? E aí a gente tem que ir, porque o meu horário é aquele, do dia, quando eu acabar vai entrar o outro dublador e vida que segue. Nossa, então tem que estar disponível, com uma disposição, uma disponibilidade quase que 24 horas por dia, corpo e mente e espírito ali ligado, muito pronta. E acabando aquele trabalho, eu vou pra outro estúdio e vou dublar uma novela mexicana. E acabando a novela mexicana, eu vou pegar trânsito, vou chegar no outro estúdio e vou dublar Orange is the New Black. E aí e assim vai. Rotina é uma loucura. Caramba, a admiração só tá crescendo, só. Sensacional. Nossa, sensacional. Demais. Teve algum momento, assim, na sua carreira até hoje, que você já pensou em parar de dublar?
Nunca. Eu só penso em acrescentar. Por exemplo, moro no Rio de Janeiro e eu dublo e dirijo e dou aula no Rio de Janeiro. Sim. Agora estão pintando convites para eu dar minhas aulas pelo Brasil afora, e não só as minhas aulas de dublagem, como as aulas de tradução para dublagem com prática de dublagem, que é uma outra vertente que é muito legal, graças a Deus, que é a Rayane me fez esse convite. Ela é tradutora para dublagem e dubladora, Rayane Imediato, e ela, vendo a demanda, a necessidade de bons tradutores para dublagem, ela me propôs, vamos fazer então um workshop onde eu vou ensinar tradução para dublagem, e depois você, como diretora, vai entrar e vai fazer esses tradutores dublarem os próprios textos para entenderem o que é necessário dentro de um estúdio. Eu topei na hora, eu falei, lógico, eu não aguento mais falar mal de tradutor. É exatamente aquilo que a gente estava conversando. Em vez de só falar mal, vamos tem fazer que a nossa parte e fazer. Exatamente. Quando a Rayane me propôs, eu aceitei imediatamente. E a gente já tá levando esse workshop para São Paulo e já tem mais outras possibilidades em outros estados, porque você pode traduzir para dublagem em qualquer estado, né? Você tudo com computador, o WeTransfer, essas coisas, então não tem problema. Já me chamaram para dirigir em São Paulo, já tô dublando em São Paulo também. Não que eu vá sempre, porque senão eu não dou conta, eu sou uma só, não dá pra, né? Não tenho essa capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu gosto tanto de dublagem que quanto mais as coisas vão surgindo, eu vou agregando. Porque eu quase que sou uma... Além de ser uma apaixonada, eu sou uma pesquisadora de dublagem. E eu sempre falo para as pessoas em entrevistas e nos meus cursos que o meu intuito, na verdade, é formar defensores da dublagem. Porque ao passo que você tem conhecimento disso, do que é, como é feito, do milagre que a gente faz a cada dia em estúdio, a cada momento, a pessoa fala, antes de chegar e assistir uma coisa dublada e sair julgando, fala, não, peraí, não fala mal não, porque eu já vi que isso é muito difícil, o buraco é mais embaixo, que tem gente muito boa, mas gente muito ruim, gente preocupada, gente que não. Sim. Porque assim, a dublagem, ela veio no nicho, quando ela chegou, para crianças, deficientes visuais, idosos e analfabetos. Então assim, chega aí. Mas a dublagem também é um patrimônio, uma vez que ela serve para você valorizar a sua língua. Então imagina, uma pessoa que mora no sertão, ou uma pessoa que mora no interior de Manaus, que tem um linguajar próprio, que nunca saiu dali, só mora naquela região há anos e ali vai morrer, por exemplo. Aí ele tá passando numa TV aberta, tá passando, sei lá, Orgulho e Preconceito, que eu dublei lá, a principal. Ela vai ver a língua que ela nasceu, a língua pátria dela, falada de uma outra maneira. Porque a linguagem que eu falo em Orgulho e Preconceito não é a linguagem que ela ouve o Faustão falando, nem é a linguagem que ela fala. Eu tô abrindo a mente daquela pessoa, simplesmente com a minha dublagem, minha humilde dublagem, para ela ter conhecimento da língua dela e ver todas as possibilidades que a língua pátria dela oferece. Em vários países da Europa, você só tem a possibilidade de ver filme dublado. Se você for ver um filme do Tom Cruise, por exemplo, você não vai ouvir o Tom Cruise. Você vai ouvir a dublagem do Tom Cruise, porque lá não tem a versão original. É uma forma de segurar a língua, é uma forma de valorizar a língua como um patrimônio de um país. A dublagem vai muito além do que a gente imagina. O Brasil é tão democrático que até nisso ele foi democrático, porque a gente tem a dublagem como uma opção, né? Enquanto que nos outros lugares a dublagem simplesmente existe, ponto e acabou. A gente mora na França, aqui se fala francês. A gente mora na Alemanha e aqui se fala alemão. Tanto que quando você vai a qualquer... As pessoas comentam isso, quem já viajou pra fora sabe. Se você chega em Paris e você fala inglês, eles ficam pau da vida, não é verdade? Eles querem que você fale em francês com eles. Eles até te distratam. Enquanto aqui, você chega um americano, você vem um americano pedindo informação, você fala, I speak English. Ok, let's go. E você tenta ajudar na língua da pessoa. Enquanto que lá, eles não estão nem aí. Você que se vire, você está no meu país, você fale a minha língua, por favor. Não é verdade? Eles valorizam isso, enquanto que a gente não. E a dublagem vem se encaixar aí. Ela é extremamente necessária para uma sociedade. E eu fiquei muito feliz quando o Telecine Pipoca começou e foi um boom, estourou e foi um sucesso, graças a Deus, para os distribuidores perceberem a necessidade
necessidade da dublagem. E a partir de então, todos os canais agora têm dublagem. Você pode optar, não quero ver dublado, você mexe no seu controle remoto. Lindo, maravilhoso, o poder da democracia. Mas a dublagem tem que existir. Ponto. Abel, qual tem sido, a sua maior satisfação em poder atuar? É pelo fato de que você dá vida a um personagem? Pelo fato de você estar, entre aspas, vivendo uma outra pessoa? Seria a oportunidade de você contar uma história ou nenhuma das alternativas? Olha, quando eu me descobri atriz, que eu tive que virar para ser dubladora, eu fui entender o que é ser atriz. Ninguém vira atriz impunemente. Uma vez que você vira ator, um mundo enorme se abre à sua frente, porque são tantas possibilidades, tantas. E até hoje eu descubro isso. Até hoje eu me pego descobrindo e entendendo o que eu, enquanto atriz, posso fazer e o quanto o fato de ser atriz me melhora como pessoa. Porque eu tô pesquisando o ser humano. Então eu acho que vem por aí. Eu acho que, na verdade, é o gostar do ser humano, o gostar da pesquisa, é o gostar de entender você, o outro, o Rodrigo, a minha filha, o que toca em você que toca em mim também, sabe? Qual é a linguagem universal? O porquê o filme alemão que eu dublei hoje é tão interessante, me fez debulhar em lágrimas, uma realidade tão diferente. Ou o filme japonês, nada a ver com a gente, aquela cultura oriental, que falam outras coisas de outras maneiras, e aquilo toca em você. Quando você vê, você tá completamente mexida e modificada. Que outro emprego, que outro ofício poderia modificar tanto uma pessoa que não o ofício de um ator? Eu acho que passa por isso. E é por isso que eu gosto de fazer tudo que o meu ofício me permite. Então eu dublo, eu faço televisão, eu faço cinema, eu faço teatro, eu faço Porta dos Fundos, eu faço clown, eu faço palhaçaria, eu faço tudo que a atriz pode me permitir fazer. É praticamente um universo. Mas é um universo. É um universo tão amplo, que vai abrindo cada vez mais. Eu tava conversando com a sua irmã e falando isso pra ela, porque ela é cantora. Sim. E eu falei, você tem que virar atriz. Porque uma cantora, quando ela tá no palco, só ela sabe o poder que ela tem ali, na mão. E ela virando atriz, ela vai poder potencializar isso de uma maneira que ela nem faz ideia. Exato. E na verdade, eu acho que qualquer pessoa deveria passar em algum momento da vida por um curso de teatro. Se permitir isso, sabe? E isso vai fazer você se tornar um ser humano mais atento a outro ser humano. Eu me lembro de sair de aulas de teatro, assim, completamente estatelada, sabe? Assim, eu fiz isso, eu vivi isso, eu senti isso, caramba! E você acaba ficando meio viciada nessa adrenalina boa de olhar no olho do outro, de tentar se colocar no lugar do outro, de viver uma pessoa que não é você e experimentar aquelas emoções de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, mas eu preciso pesquisar para poder viver ela, então vamos lá. E depois você volta para sua vidinha, pro seu dia a dia, para sua família, pro seu... E essa ida e vinda é muito enriquecedor. Eu não consigo imaginar uma outra profissão que dê isso para uma pessoa. Deve fortalecer a pessoa de uma forma bem, bem grande, É fortalecer cuidando que ela não desmonte, cuidando da autoestima, acolhendo a pessoa. Você pode ir lá, viajar, fazer o que você quiser, depois você volta e vai continuar tendo sua vidinha e tá tudo bem. Você não vai se transformar, ninguém vai ficar te julgando, botando dedo na sua cara, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, sabe? Não, você tá ali pra experimentar mesmo. Acabou aquilo, você volta pro seu dia a dia, pras pessoas que você ama. Sim. E tá tudo bem. Não tem tempo ruim, não tem julgamento. Vida que segue. Tô ficando com vontade de fazer um curso de teatro. Esse é o intuito, Influenciar, é verdade. Lepopcast, www.lepop.com.br. Uma
Mabel, fala um pouco sobre o canto na dublagem, né? Tava até falando sobre o Léo, né? Uma coisa que a gente repara é que poucos dubladores são cantores, né? Isso. Então, quando um filme, série ou animação tem alguma cena em que um personagem canta, o diretor de dublagem ele acaba tendo que optar por outra voz naquele trecho. Às vezes acontece, né? Ou de outro dublador que também é cantor, ou de algum cantor, né? Propriamente dito, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Claro. Se a minha personagem canta no projeto e eu não canto, eu não posso botar a minha voz ali pra cantar. Então o diretor musical vai escolher uma cantora que ele conheça, que tenha um timbre parecido com o meu timbre. É simples assim. A parte da música é feita pelo diretor musical, não é feita pelo diretor de dublagem. Tem isso também. O filme é dividido. As canções vão pro diretor musical e a parte da dublagem vai pro diretor de dublagem com os atores. Aí o diretor musical vê quem são as personagens que cantam. Aí ele vai atrás dos dubladores pra fazer a pesquisa. Fulano canta, ele canta, ela canta. Quem canta, maravilha. Ele vai e escala pra parte cantada. Quem não canta, começa o trabalho de pesquisa dele pra botar uma pessoa que tenha um timbre parecido. No meu caso, aconteceu diversas vezes. Eu não canto, infelizmente. Na Eu, Patroa e as Crianças, quem cantava por mim é uma cantora incrível e a diretora musical pra dublagem também, que é a Cidália Castro. Ela é maravilhosa. Ela até botou várias cenas no YouTube do Eu, Patroa e as Crianças em que tem momentos cantados e falados. Então tem ela e eu, tem ela e eu, tem ela e eu. É maravilhoso. Quando chegou Mary Poppins pra redublar, que eu redublei, que a Disney também me escolheu, a Disney me escolheu porque, na verdade, a Disney já tinha escolhido a cantora, que eles ficaram encantados com ela, e aí foram fazendo uma pesquisa ao inverso. Quem é na nossa dublagem que tenha um timbre parecido com a cantora que a gente já escolheu? Aí chegaram em mim. Por isso me fizeram um convite. Olha só. Quando a Minnie, eu sou a Minnie da turma do Mickey. Quando tem desenhos da turma do Mickey que a Minnie canta e são coisas muito simples, o diretor musical fala, bom, isso não tem nada demais, a Mabel segura. Ele me escala e eu vou e canto. Quando são canções mais complicadas, com notas mais agudas, mais altas, aí ele vai e chama a cantora, que ele conhece. E tá tudo bem. Acho tudo lindo, não tem problema. E já deixei de dublar filmes porque eu não cantava. Por exemplo, e paciência, fazer o quê? No desenho da Disney, A Princesa e o Sapo, eu ia fazer a princesa desde o início. Fiz todos os trailers, fiz tudo. Uma semana antes, a Disney me avisou que eles não iam me botar pra dublar, porque eles queriam que fosse a mesma voz, cantada e falada. Escolheram uma cantora excelente, chamada Cacau Gomes, aqui do Rio de Janeiro, que faz musical, e ela já tinha experiência com dublagem. Então eles pegaram a Cacau pra cantar e a Cacau também dublou. E paciência, vou fazer o quê? Eu de fato não canto. Você já pensou em fazer aulas de canto? Eu penso o tempo inteiro. A questão, assim, o ator, ele tem essa questão, a gente não para de fazer curso. Então, assim, eu não tenho tempo, porque pra eu cantar, eu teria que fazer aulas de canto, tipo, 2 vezes por semana, durante, põe aí, pelo menos 1 ano, religiosamente. Minha filha é cantora, a minha mais velha. Ela é atriz, ela é dubladora, e ela é cantora de musical, e eu vejo a labuta dela. Ela tem o talento e ela estuda a fundo. Eu não tenho esse tempo hoje em dia, não teria essa disponibilidade. Eu prefiro pegar o meu tempo e minha disponibilidade e continuar dando minhas aulas, sabe? Fazer teatro, aceitar os convites pra fazer teatro, que eu adoro quando eu consigo entrar em cartaz, aceitar os convites pra fazer televisão, ou enfim. Aí eu deixei isso de lado. Ah, entendi. A gente repara, Mabel, que o pessoal que faz dublagem, assim, né? O pessoal que faz dublagem. Desmerecendo o trabalho dos outros. A gente repara, Mabel, que os dubladores, no geral, todos eles são bastante orgulhosos com o trabalho. Orgulho, assim, no sentido de satisfação, né? Não de arrogância. É uma satisfação por N motivos, mas eu percebo que tem um em especial que é o fato de você possibilitar o entendimento da mensagem. Você sente isso também? Você tá ali atuando como um intermediário entre a pessoa e a mensagem que tá sendo passada? Não tem a menor dúvida. Primeiro que, assim, quem entra na dublagem e consegue entrar no mercado de trabalho e trabalha com isso, gosta demais. Porque é tão difícil entrar no mercado de trabalho, tanto no Rio quanto em São Paulo, é tão difícil que só fica no mercado quem acha aquilo muito legal. Porque senão, no meio do caminho, são tantas dificuldades que a pessoa desiste. Então, uma vez que a pessoa já tá ali, é porque, assim, ela gosta pra caramba. Ponto 1. Ponto 2. É trabalho de ator. Então, assim, eu não conheço nenhum ator
que escolhe isso pra viver e não goste disso. Se não gosta disso, vai abrir uma outra coisa. Vai fazer faculdade, virar jornalista. Vai outra faculdade, vai fazer, entendeu? Se ele tá ali é porque ele gosta. Ponto 3. Dublador não tem rotina. Quem escolhe ser dublador opta por isso na vida. A gente acorda de manhã e a cada dia é uma nova coisa que a gente faz. São novos estúdios, novos projetos, a gente não tem rotina. Isso, pra quem escolhe isso pra viver, é enriquecedor. Então não tem tédio. E ponto 4, isso que você falou, a questão da mensagem. Eu, enquanto atriz, tô fazendo o que aquela atriz estudou meses pra fazer aquela personagem e depois de tudo aquilo, eu estou dando vida a ela na minha língua pra passar no meu país. Então assim, eu não pude fazer o filme que ela fez, mas eu tô dublando ela, tentando entrar nela, estou a serviço dela pra passar a mensagem que ela quis passar, pra contar a história que o diretor quis contar. Isso pra qualquer ator é simplesmente o suprassumo. Bacana. Eu só consigo imaginar uma coisa melhor que isso se eu estivesse fazendo o papel dela no filme. E ainda assim, vou te falar, já ouvi atores em dublagem dizendo que, olha, eu faço de tudo, mas o que eu mais gosto é dublar. Olha só. Vira uma cachaça, é viciante o negócio. Você nasce pra dublar ou você consegue treinar essa aptidão? A dublagem é igual em qualquer trabalho, qualquer ofício. Existem aquelas pessoas que são virtuosas, que eu digo. Aquela pessoa nasceu para aquilo. Você vê a pessoa fazendo. Esse menininho agora do filme, do Oscar, do Quarto de Jack, não sei se vocês viram. Se você assiste ao filme, ele faz coisas. Você fala, não é possível uma criança interpretar isso. Esse menino não existe. Ele é virtuoso, ele nasceu para isso. Enquanto tem gente que tem muito ator global, isso Marília Pêra falou num livro dela maravilhoso que eu li, Cartas para uma Atriz, que ela falava. Tem ator global agora que faz par romântico comigo, galanzão da Globo, que quando começou na minha época junto comigo era muito ruim. Mas ruim de não conseguir dizer o texto para uma porta. E assim, se especializou, foi fazendo cursos e foi lá e fazendo aula com milhões de pessoas. E hoje em dia eu posso dizer, é um excelente ator. Então assim, na dublagem é a mesma coisa, tem as duas coisas. Tem gente que passa por mim nas minhas aulas que na primeira aula eu falo, nossa, como é fácil isso pra você. Ah, tá. Não, E tem gente que eu falo, né? Eu não falo isso, nossa, como você é ruim. Até porque eu já vi muita gente bem ruim e que depois deu uma levantada e se transformou de uma tal maneira que eu nunca mais duvido do poder do ser humano. Porque eu já vi cada coisa. 1 ano depois, 1 ano e meio depois, tá aí no mercado fazendo lindos trabalhos. Então tem as duas coisas, Rodrigo. Tem as pessoas que nasceram pra isso, nasceram praticamente prontas, e tem pessoas que não nasceram pra isso, mas que querem tanto e têm tanta vocação que vão a fundo na pesquisa, que vão a fundo nos estudos e que conseguem. E como é que você se sentiu com a sua primeira dublagem, Mabel? Eu peguei meu primeiro papel, gostei e chorei, né? Porque eu não acreditei. Porque assim, o mercado tá aí bombando. Ele estava bombando sem mim. O mercado já era um mercado maravilhoso, lindo quando eu cheguei. Então assim, eu ter um espaço para poder fazer alguma coisa, eu lembro que eu saí de lá chorando e agradecendo, rezando e agradecendo. Qual foi a outra parte da pergunta? Desculpa. Você se sentiu satisfeita? Nunca. Hoje mesmo, eu fui dublar um filme às 8h30 da manhã. O que eu acho uma grande sacanagem, você botar um estúdio às 8h30 da manhã, ninguém tá acordado pra atuar às 8h30 da manhã. Ninguém tem voz às 8h30 da manhã. Mas ok, fui eu lá, tava escalada, cheguei lá. Um filme pra cinema, de época, difícil. Quando eu cheguei na metade do filme, assim, eu falei pro diretor, você vai me deixar fazer de novo a primeira sequência? Ele, por quê? Eu falei assim, porque agora que eu entendi a personagem, porque agora que a minha voz tá aquecida, porque agora que eu peguei o ritmo do filme, acho que ficou muito ruim aquela primeira sequência. Ele, tá bom, no final a gente refaz. Quando eu acabei, não dava mais tempo, já tava outra dubladora lá, e aí aquela loucura, vambora, entra, Mabel, toma seu papel, tem um papelzinho que a gente recebe, um recibinho, entra fulana lá, Mabel, assina um termo de confidencialidade aqui, aquela confusão, e eu fui embora e fiquei com isso na cabeça. Ainda agora, antes de começar a nossa entrevista, eu passei um WhatsApp pra ele, pro diretor. Falei, querido, por favor, me deixa fazer de novo a primeira sequência, pelo amor de Deus. Aí ele botou risos. Deixo, sexta-feira eu vou ter espaço. Sexta-feira de manhã, de tal hora, se você passar aqui, eu deixo você fazer. Eu paro quem estiver fazendo pra você fazer. Tá feliz? Falei, muito feliz, muito obrigada.
Então isso acontece o tempo inteiro. Que bacana. E outra, né? Porque não é só a questão de ter entendido o personagem e tal, mas é a questão do seu nome enquanto profissional que tá indo naquilo ali. Com certeza. Quando a coisa vai ao ar, ninguém quer saber onde foi dublado e quem dirigiu. Exato. Né? A culpa é sempre do dublador. Sou eu. E aí uma voz que já tá no mercado há tanto tempo, a pessoa pode não saber nada de mim, mas ela sabe, essa voz eu conheço. E aí você vê, essa voz eu conheço, e vê e fala, nossa, tá ruim, hein? Tá ruim, gostei não. Né? É assim mesmo. Então não, então deixa eu fazer direito o meu trabalho, me dá um tempinho aí. Não me coloca no ritmo da fábrica de salsicha, não. Até hoje eu nunca vi uma dublagem sua assim que eu pensei dessa forma. Cara, não tem. Não tem, né, Léo? Não tem, cara. Que bom. Eu vou citar nomes aqui, não pessoas que fizeram dublagens ruins, mas nomes de atores que até hoje eu não vi uma dublagem ruim. O seu tá na lista, né, Mabel? Miriam Fisher. Não tem, cara. Miriam Fisher, meu Deus, é incrível a dublagem daquela mulher. Guilherme Briggs, Isaac Bardavi. É um amor. Nossa, a voz dele é incrível mesmo. Ele é um incrível ator. Sim. Em qualquer coisa que ele faça. Ricardo Juarez é sensacional. Héctor Izuin. Adoro. O outro dublador, assim, fantástico. Márcio Seixas. Márcio Seixas. Claro, não, Jesus, não pode esquecer o Márcio Seixas, meu Deus. Batman. Pô, como fã de Batman, esquece o Márcio Seixas, gente, não pode. E o Elcio Sodré. Eu nunca vi um trabalho ruim desses dubladores. Não estou dizendo que outros dubladores já fizeram trabalhos ruins, não. Mas é que esses, em especial, são dubladores que, pelas coisas que eu assisto e tal, eles estão mais presentes ali. Eu nunca vi nenhum trabalho ruim deles. Eu entendo o que você quer dizer. Todos esses que você falou são dubladores que se preocupam, que entram no estúdio e saem da zona de conforto, que tentam fazer o melhor o tempo inteiro. Todos eles. Eu não consigo imaginar algum desses dubladores terminando a gravação assim e falando, tá ruim, mas tá bom. Eu não consigo, eu juro pra você, eu não consigo imaginar nenhum desses assim falando, tá ruim, mas tá bom. O Guilherme Briggs, né? Por exemplo, tá tranquilo, tá favorável. O Guilherme Briggs, por exemplo, eu vi várias entrevistas dele, onde ele falou que às vezes ele voltava de madrugada no estúdio pra refazer as coisas. Exatamente. Então, assim, eu não consigo imaginar nenhum desses fazendo a coisa relaxadamente. Não, é sair da zona de conforto, sabe? É chegar aí no estúdio e se posicionar na frente do microfone como se fosse a primeira vez. Muitas vezes tirar o sapato, esfregar uma mão na outra, dar uns pulinhos. Vamos lá, sabe assim? Sim. É isso. Não é trabalho burocrático, nosso trabalho não é burocrático, é arte pura, na essência. Só que tem gente que no dia a dia, na fábrica de salsicha, esquece isso. E aí a gente vê o resultado, notoriamente. Não é verdade? Não tem como não notar. Exatamente. É nítido. E o mais interessante é isso. Começou o filme, ou o desenho, ou a série, ou o documentário, e aquilo foi mal feito, é incrível. O negócio começa e fala, caramba, isso tá ruim. Você não consegue ver. Você troca de canal. Você troca de canal. É fato. Às vezes era até um filme bom, tinha um conteúdo legal, né, pra passar pras pessoas e ninguém vai ver. Ninguém vai ver, né? Você deixa de ver, porque não dá conta de ver aquilo. Pelo amor de Deus, é que tá estragando o negócio. Exatamente assim. Agora uma pergunta mais nerd, né? O dublador, o Héctor Izuin, né, como o Léo tinha falado, já citado ele, numa entrevista sobre o lançamento do game Batman Arkham Knight, né, disse que sentiu dificuldades ao dublar o game porque ele não teve acesso às cenas, só ouviu o áudio e não tinha como saber o que estava acontecendo na cena para ter uma referência, né, de como ia fazer a voz com mais precisão. Como você dublou a Caitlyn, né, em League of Legends, também foi dessa forma? Foi. A dificuldade é a mesma. Quando você dubla pra game, um ou outro você tem a imagem, mas assim, 98% das vezes, você só tem o áudio. Aí você ouve e faz depois em português. Ouve no inglês e faz depois em português. E é só. Aí você tem que acreditar no que o diretor tá te dizendo, falando, olha, ela é uma guerreira, ela é assim, assim, assado, ela tem uma personalidade mais assim, mas não sei o que. Nessa hora é a hora que ela tá lutando num campo cheio de lixo e tal. Você acredita, viaja nisso e faz. E seja o que Deus quiser. E assim, e a gente faz uma única vez. Por exemplo, eu dublei League of Legends
sei lá quanto tempo atrás, num único dia, e acabou. Qual não foi a minha surpresa ao descobrir que tem uma legião de fãs da Caitlyn, que tem no YouTube um link em que eles compilaram várias falas da Caitlyn, minhas no caso, uma depois da outra, só pra mostrar a Caitlyn falando. E eu tive que gravar uma bendita frase da Caitlyn, de tanto que as pessoas me pedem, ai, pelo amor de Deus, faz pra mim, manda um WhatsApp pra eu mandar pra fulano que joga. Que bacana. E aí eu ia lá no YouTube e via o link das frases todas, e teve uma que eu tive que gravar, porque virou a frase que, quando me pedem pra fazer a Caitlyn, é a única coisa que eu me lembro, que é a bendita frase: desculpe, rapazes, mas esqueci minhas algemas de pelúcia em casa. Essa frase mesmo. Que bacana. Essa frase mesmo. Muito bom. E aí, assim, eu entendo, é uma legião de fãs de uma coisa que eu não tenho acesso, porque eu não jogo, gravei uma única vez, e a gente faz, mais uma vez, milagre. Caramba. E é engraçado, né? Porque você foi num único dia, gravou tudo de uma vez, tudo, né? Uhum. E viralizou. Exatamente. Viralizou. É isso. Que sensacional. É isso. Ainda falando dessa infinidade de personagens que você já fez, Mabel, você que tá ouvindo aí o Lepopcast nesse momento, tinha uma lista imensa, assim, colossal. Era praticamente uma ilíada de personagens. E eu fiz um resumo aqui pra vocês terem uma noção. É só alguns personagens mesmo, pra eu não ficar aqui 20 minutos falando personagens diretos pra vocês. Mas vamos lá. A Jay Kyle em Eu, a Patroa e as Crianças. Você dubla a Jane em As Loucuras de Dick Jane. Você dubla também a Edson Montgomery em Grey's Anatomy. Inclusive, no final da pergunta aqui, eu vou falar a respeito dessa atriz de novo, né? Aí vem a Polly em Quero Ficar com Polly. A Patrícia em A Usurpadora. A Kate em Horror em Amityville. A Rainha Branca em Alice no País das Maravilhas. Que é a Anne Hathaway. Aí vem a Chapeuzinho Vermelho em Deu a Louca na Chapeuzinho, que é uma animação sensacional. Deu a Louca na Chapeuzinho. Segura a sua lista aí, pra eu comentar uma coisa. Deu a Louca na Chapeuzinho tem uma das dublagens mais fantásticas que eu gosto de citar, que é o Márcio Simões, que é um senhor dublador, que é incrível pra mim. Sim. Ele fazendo o gênio no desenho Aladdin, por exemplo, na música, ele canta melhor que o Robin Williams, ele faz melhor que o Robin Williams. É impressionante. E no Deu a Louca na Chapeuzinho, demais, tem um bode, que o bode ele não consegue falar, ele só consegue falar se ele estiver cantando. Sabe aquela coisa meio do Texas, com banjo? Essa parte é incrível. Isso foi uma sacada genial. Genial. E aí, o Márcio Simões, que canta, ele é músico e cantor, então ele também canta. Ele dublando o bode cantando é melhor que o original. Sim. É maravilhoso. Sim. Assistam, pelo amor de Deus. É igual Procurando Nemo. Bota original dublado, original dublado. Sim. E no Deu a Louca na Chapeuzinho, eu já era bem mais velha. A Chapeuzinho tem, sei lá, 13 anos, 12 anos, por né? Aí. Foi um outro desafio, porque ela é uma adolescente. Tem uma hora em que o detetive pergunta pra ela, quem é você? Aí ela fala, Red, que é o nome dela, Red. Sim. Só que eu tive que botar Chapeuzinho Vermelho. Agora explica pra mim como é que eu ia encaixar Chapeuzinho Vermelho numa labial de Red. Caramba. Olha. Eu lembro que eu não botei Chapeuzinho Vermelho, eu tive uma breve discussão com o diretor. E botei Chapeuzinho. O que já é um milagre. Eu consegui botar Chapeuzinho numa labial de Red. Curiosidades da dublagem. Essas sacadas assim é que fazem a dublagem se tornar mais interessante ainda. Continuando aqui a lista. A Irina Spalko, acho que é essa a pronúncia do sobrenome, que agora eu não lembro. A Irina Spalko lá em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Deixa eu contar outra curiosidade dessa aí. Por favor. Ela é a Cate Blanchett, que fez, né? E ela é uma personagem russa. Ela é má, muito má e tal. E na época que a gente estava dublando, o Spielberg ainda estava fazendo o filme. E foi o próprio Spielberg que escolheu a minha voz, porque ele quis escolher as vozes da dublagem, no mundo afora. Então assim, eu nunca dublei a Cate Blanchett antes e nem voltei a dublar a Cate Blanchett depois. No Rio de Janeiro, quem dubla ela é outra dubladora. Mas, no Indiana Jones, ele que escolheu. E ele não escolheu a voz que a gente está acostumado, ele me escolheu. E falou assim, eu quero uma coach russa. Eu quero que tenha uma russa do lado da Mabel, ensinando ela
fazer o sotaque russo sobre o português. Eu quero isso exatamente como é, certinho. Esse tempo inteiro eu achei que você tinha feito o sotaque por pesquisa. Não, eu era dirigida pela diretora de dublagem, pela supervisora que estava sendo paga para supervisionar, pela Jode, assistente do Spielberg por Skype, e dirigida pela coach, que era uma querida senhora russa, que falava assim, quando passava a cena, a Cate Blanchett falava, ela ouvia junto comigo, aí terminava a cena, ela olhava pra mim e falava assim, querida, não falar como Cate Blanchett falar, Cate Blanchett falar errado, falar como eu falar. Sensacional. Aí falava, ok, tá bem, então vamos lá, como é que eu tenho que falar? Aí ela falava, aí eu repetia, ela falava, eu repetia, eu falava, ok, gravando. Aí eu gravava. Aí ela falava, perfeito para mim. Aí a diretora de dublagem, não pegou a labial muito bem não, Mabel, vamos de novo. Falei, claro. Aí é de novo. Aí ela falava, perfeito para mim. Aí a supervisora, não, querida, não está muito bom ainda, você perdeu um pouco da inflexão perfeita. Falei, tá bom, vamos de novo. E aí quando eu ia de novo, a diretora falava, ficou ótimo. Aí a coach falava, não, para mim não perfeito dessa vez. Caramba. Nossa. Então assim, o filme inteiro foi um parto, porque eu era dirigida a 4 mãos de 4 mulheres e a coach, que apesar de não ser atriz, falava, bom, não está russo correto, dona Mabel. Eu falava, ai meu Deus, vamos de novo. Muito difícil. Nossa, caramba, meu. Eu nunca imaginei isso no filme. Verdade. Que sensacional. Exatamente. Aí, ó, vocês ouvindo tudo isso em primeira mão aqui no Lepopcast. Então, continuando a lista. E aí vem a Mônica em AI, Inteligência Artificial. Piper em Orange is the New Black. Adoro, fui dublar hoje. Olha aí. A Ruby, né? A Bárbara Mori em Ruby. Que tem uma legião de fãs, né? Sim, impressionante. Incrível. Porque a Ruby é uma novela mexicana em que a mocinha, que é a Ruby, também é a vilã. Exato. Né? Eu acho que esse é o diferencial da Ruby. Ela, ao mesmo tempo que ela é apaixonada pelo cara e tal, como o cara não é milionário, ela fala, eu amo muito você, mas eu não posso ficar com você. E ela quer o melhor amigo que é milionário. Então esse desespero, essa contradição dentro dela faz ser uma personagem muito rica. E a novela já repetiu milhares de vezes e sempre tem uma legião de fãs. Exato. Né? Muito legal. Praticamente um novo carrossel, né? Se você for ver pela quantidade de fãs, não por questão de enredo, né? Por exemplo, Chaves. Passa, a galera assiste, passa de novo e todo mundo assiste, o pessoal sabe todas as fases e continua assistindo. Eu, a Patroa e as Crianças, Chaves e Ruby, todas as vezes que passar, uma legião de fãs vão assistir. É impressionante. É impressionante mesmo. E com isso a dublagem se eterniza. Sim. Né? Aí vem a Jessie no Toy Story. É, meu xodó. A Jessie é uma personagem extraordinária. Meu xodó. A Luluzinha, né? E a Caitlyn do League of Legends. E, tipo, a gente podia continuar essa lista aqui ad infinito. Mas o interessante, quando a gente tá falando em dublagem, a gente tá falando em colocar voz na voz de outra pessoa. E atores, em geral, têm tiques. Seja na fala, seja na entonação, seja na inflexão, seja na postura. Eles têm tiques na hora de atuar. Quem acompanha aí The Blacklist percebe aquela cabeça torta pra direita, assim, do... Caramba, agora esqueci o nome do ator. Daquele ator, ele faz a mesma coisa no Ultron, em... Nossa, tem razão, ele fica com a cabeça do lado. Caramba, Vingadores lá, Era de Ultron, que tem aquela cabeça torta, tal, pra direita, tal. Então, eles têm tiques. E voltando lá na Addison Montgomery, que é interpretada pela Kate Walsh, ela tem um tique com a boca. No final das frases, ela sempre joga o canto da boca pra cima. E o que eu queria trazer aqui pra galera que tá ouvindo é que, assim, eu acho simplesmente incrível você conseguir reproduzir isso. Reproduzir, não isso, mas reproduzir até isso, só usando a voz. Eu acho isso absolutamente fantástico. E vou te falar, não é nada pensado. Sério? É tudo intuitivo no feeling. Caramba. Se eu pensar, não sai. Dublar não é racional. Pessoas que são muito racionais ou muito cartesianas não conseguem dublar. Eu me lembro de uma cena no desenho Valente da Disney. Eu dublei a rainha. Tem uma cena em que a filha dá a Merida, de cabelão vermelhão, dá o doce pra rainha, que sou eu, que tá envenenado, enfeitiçado, e a mãe come o doce e vira urso.
O Briggs quem dirigiu, meu querido. Nessa hora, a mãe come. E sabe quando você dá um nervoso, que você faz uma coisa assim, com o corpo? Sim. Sabe? Quando a mãe come o doce, ela faz isso. E eu achei a reação muito difícil, tão boa e difícil de fazer. E perguntei pro Guilherme, isso vai ficar isso tem na ME? Só pra vocês entenderem o que é ME. Quando o filme chega numa dubladora, num estúdio, ele tem todos os canais das vozes, do diálogo das pessoas, e um canal chamado ME, que é Músicas e Efeitos, Music and Effects. Nesse canal vem todas as músicas, todos os barulhos, todas as reações, tudo de barulho de som tá ali, tudo. E muitas vezes a reação, seja animação ou live action, muitas vezes a reação está ali. E eles preferem deixar a reação no ME pra ficar fidedigno ao projeto. Quando eu vi uma reação tão difícil, eu achei que a reação estivesse no ME e ele fosse deixar no ME. Porque era muito difícil. O som que saía era um som muito difícil, eu não sei te explicar. Minha primeira reação, eu bati o olho, eu falei pro Guilherme, eu sou diretora também, falei, Gui, vai ficar no ME? Ficar no original essa reação? Aí ele, não. Falei, não. Falei, mas não sei se eu vou conseguir fazer isso não. Ele, tenta aí. Falei, tá, passa de novo. Aí eu passei de novo, ensaiei, passou de novo, ensaiei, passei de novo, ensaiei. Eu falei, ok, vamos tentar, mas não sei não, tá? Ele, tá, vai, tenta aí. Aí eu fiz o que vinha antes, a reação, as palavras que vinham depois, fiz, acabou. Aí falei pro Guilherme, ai, tá, vamos de novo. Porque assim, eu tinha certeza que tinha ficado muito ruim. E ele falou assim, não, valeu, próximo loop. Eu falei, valeu? Aí ele, próximo, pode seguir. Eu falei, mentira. E como tava cheio de cliente lá atrás, eu tenho uma relação com o Guilherme muito próxima, eu poderia pedir, pelo amor de Deus, passa isso, deixa eu ver. Mas tinha tanto cliente lá na sala com ele, da distribuidora, que eu não fiquei sem graça. Então eu fiquei sem graça de pedir pra ver. E até hoje, eu nunca vi. Nossa. É mesmo? Mas ficou muito natural. natural. Até hoje eu nunca vi e eu não sei como é, mas de toda forma, eu confio na direção do Guilherme. E se ele falou que ficou bom, é porque ficou, senão ele não teria deixado. Exato, e assim, mas... como você tá me dizendo desse tique que essa atriz tem, que eu fiz, e eu não sei como é que eu fiz. Eu simplesmente fiz na hora, dublando ela e olhando, e eu deixo vir. É praticamente mediúnico o negócio. Que barato. Falando a respeito do Valente, isso ficou legal. Eu tô dizendo porque minha irmã tava assistindo Valente ontem. Ah, é? Outro que eu achei recentemente, que eu achei a dublagem incrível, foi Divertidamente. Gostei. A gente falou dele também no Lepopcast, Melhores Filmes de 2015. Que roteiro, né? Que roteiro. É. Bem, muito sacada criativo. muito boa. É uma viagem psicológica. Os psicólogos e psicanalistas e psiquiatras todos comentando esse filme, porque é incrível. E a dublagem tá primorosa. Tá. Mesmo num elenco em que os cinco personagens principais não são dubladores. São Star Talents. São pessoas famosas que a Disney chamou pra dublar. Então, assim, nunca dublaram na vida antes, foram convidados pela distribuidora e foram tão bem dirigidos, com excelência pelo diretor de dublagem, que conseguiram fazer um trabalho maravilhoso. Eu não sou muito fã de Star Talent, agora que eu sei o nome técnico, que se chama, né? Agora que eu sei o nome técnico, né? Eu não sou muito fã de Star Talent, porque eu acho que é meio que... Eu entendo. É mais ou menos assim, poxa, eu tenho um produto, eu não confio nesse produto, então eu preciso arrumar um bom vendedor pra empurrar ele. Eu entendo. Não é um Star Talent que vai fazer o filme ser mais visto ou não. Sim. Mas a gente também no mercado, nós já entendemos que o Star Talent leva uma promoção gratuita, sabe? Exato. Vai sair nas revistas todas, nos jornais, nos sites. É uma estratégia de marketing. É só isso. É uma estratégia de marketing. É apenas marketing. uma estratégia de marketing. É uma sacada, assim, que eu acho extremamente criativa, embora eu não concorde muito. Porque às vezes pode gerar um resultado final não muito interessante. Super pode. Eu particularmente, quando vejo assim, eu já fico com o pé atrás já. Você fala, lá vem. Somente em games aí e tal. Não vamos citar nome de game. Já sabemos. Em relação à internet, Mabel, que a gente viu que esse boom de Facebook, né, de fazer página, isso trouxe uma notoriedade muito grande, né, pros dubladores,
que antes a gente não conhecia quem tava por trás das telas, né? Hoje em dia, se você pesquisa no Google, né, e colocar dublador de fulano, né, e você já vai aparecer a foto da pessoa, já vai aparecer uma entrevista ou alguma coisa. Como é que você se sente sobre isso? Você gosta disso? Você preferiu o anonimato, né? Olha, nós dubladores antigamente, a gente brincava que nós éramos os famosos quem? E hoje em dia nós não somos mais os famosos quem? Nós somos as pessoas que têm caras, têm rostos, têm, né? Porque a internet veio aí pra isso. E não vejo não consigo pensar em nenhum dublador, colega meu, que não goste disso. Porque assim, quem é que não gosta de ter o seu trabalho reconhecido? Não é verdade? Verdade. Eu me lembro quando o Orkut começou, em 1897, e eu não tinha Orkut, e alguém falou assim pra mim: Mabel, você tá cheia de comunidade lá no Orkut. Falei: oi? Você tem Orkut? Eu falava: não. E acho melhor você ver, acho melhor você fazer, que tá trocentas comunidades lá pra você. E foi assim que eu entrei no Orkut na época. E aí eu comecei a ver isso aí que vocês estão me dizendo, as pessoas que curtiam o trabalho e que reconhecia e que gostava e que tinham opiniões muito interessantes, sabe? Sobre como eu colocava o meu modo de interpretar ou sei lá o quê. Eu achava aquilo tão legal, uma pessoa analisando o meu trabalho, eu comecei a curtir essa brincadeira. E aí a coisa só aumentou e é claro, quem é que não quer ter o seu trabalho reconhecido por alguém? Por uma galera especializada ou não, né? Então, por que não? Só tem que ter cuidado, quem não gosta de ter a vida invadida, com a questão de privacidade. Por exemplo, eu montei a página porque eu estava aceitando muitos fãs de dublagem no Facebook, que são todos muito queridos comigo. E aí uma vez a minha filha mais nova, bem mais nova na época, falou assim: mãe, eu vou parar de comentar nas suas fotos, tá? Falei: tá, mas por quê? Porque tem um monte de fã de dublagem que depois que eu comento, vai me adicionar e começa a conversar comigo em inbox e eu não gosto. Aí eu fiquei cismada com aquilo. Eu falei: claro. É uma preocupação, tem que se ter. Né? Transformei o meu perfil em página, e aí na minha página só eu administro, e aí não tem acesso à minha vida pessoal. Tudo que eu coloco lá é porque eu quis colocar. Inclusive foi pela sua página que a gente conseguiu contato aqui, estamos gravando essa entrevista hoje. Exatamente. Acho que o mais bacana que proporcionou pra gente como fã, né, de ter essa proximidade. Porque lógico. Até quando a gente vê, você fala: caramba, é esse cara que faz essa voz, né? Ou é ela que faz esse personagem. Você já se associa diretamente com aquele personagem, né? E tem pessoas que se surpreendem, né? Nossa, você é muito diferente do que eu imaginava. Você é desse tamaninho só. Com essa voz toda. Gente, é muito ganho. Exatamente. E tem gente que fala: nossa, você é exatamente como eu imaginava. É muito legal, é muito legal. Mabel, você já alguma vez parou pra pensar ou pra considerar que o seu trabalho ele vai perdurar por gerações, assim? Tipo, pessoas que ainda nem nasceram vão ter acesso ao seu trabalho e vão ouvir falar de você? Menino, já. E não faz muito tempo. Porque eu tava falando dos dubladores antigos que já faleceram. E recentemente faleceu mais um, o Domício. Sim, infelizmente, 2015 e 2016, muitos dubladores extraordinários deixaram a gente. E aí, a dublagem nasceu com eles, né? Domício era galã da Rádio Nacional. E o seu Herbert, quando começou a dublagem no Brasil, foi catar atores da Rádio Nacional pra dublarem. Então, o Domício veio nessa leva. Foi um dos primeiros e tal. E a gente não tem muito acervo de antigamente, né? A própria Herbert teve 2 incêndios, muita coisa se perdeu, não tínhamos internet. Hoje em dia temos tudo isso a nosso favor. Então, de quando eu comecei a dublar, de 96 pra cá, tá tudo aí. Em algum momento, em algum lugar, tá tudo aí. De fato, a minha geração de dubladores pra cá tá aí, eternizado, sabe? Tem internet, joga o meu nome lá e vem um monte de coisa. Sim. Então, assim, eu de fato, hoje em dia, vi que realmente, quem quiser saber de mim daqui a 50 anos, vai estar tudo lá, né? E todo o meu blá blá blá, que eu falo sempre nas minhas aulas, tem um discurso, todo aquele discurso que a Mabel fala pelos cotovelos, aquele blá 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 dela, tá aí eternizado. Pra quem quiser, pra quem não quiser, pra falar mal, pra discussão em cima disso, pra criar motes pra outras coisas. Isso é muito doido. Mas é muito legal, é muito legal. Como eu gosto muito do meu ofício e me sinto muito comprometida com ele, eu não faço oba-oba, né? Eu levo muito a sério. Dentro da minha brincadeira, eu levo
tudo muito a sério, porque eu gosto muito. Então, se as pessoas ouvirem e tiverem o mesmo carinho que eu tenho pela minha profissão, ou pelo menos ouvir com carinho todo o meu blá blá blá, pra mim já tá lindo. Lepopcast. Você é mãe, né? Tem 2 filhas. Como elas encaram o seu trabalho como dubladora e atriz? Elas são do tipo que ficam ouvindo suas gravações em casa ou só pra zoares com tudo legendado? Elas não são nem uma coisa nem outra. Elas nem ficam vendo tudo legendado, até porque aqui na casa são 3 dubladoras, então não tem jeito. A gente vive disso, a gente respira isso, né? Mas a gente também não fica vendo tudo dublado, não, e nem fica babando o ovo uma da outra, não. O máximo que acontece é: mãe, pelo amor de Deus, grava um áudio aqui pro meu amigo que descobriu que você é a voz de não sei o que, não sei o que. Que maneiro. Aí eu vou e gravo, claro. Mãe, por favor, grava falando da Mini pra filha da fulana que não quer comer. Então faz a voz da Mini pedindo pra ela comer, pra ela tomar banho. Faço, claro. Entendeu? Então essa parte é muito gostosa. Mas assim, a gente não baba o ovo de pra elas, eu sou a mãe delas, né? Mãe é mãe, não é a dubladora, é a mãe. E como que é conciliar essa questão de 3 dubladoras debaixo do mesmo teto, sendo mãe de 2 delas e, sei lá, teve algum momento que já precisou dar bronca nelas e saiu alguma coisa? Ah, mãe, você parece a Jay falando com a Claire. Já teve alguma coisa assim? Não, não teve. Acontece muito, já aconteceu delas falarem, eu falar alguma coisa, ou brigar, ou sei lá, e falar assim: ai mãe, você falou igual filme agora. Eu não consigo imaginar uma discussão de 3 dubladores. Já pensou? Nossa, cara, você começa a imaginar um monte de personagens. Quer ver uma coisa? Uma vez foi muito engraçado. O moço tava colocando o aquecedor e o aquecedor tava dando problema. Já era a 3ª vez que vinha alguém tentar resolver. E eu tava nervosa com aquilo, tomando banho frio há dias. Nossa. E o moço não conseguia resolver. Aí o moço, esse terceiro, ele tava meio com má vontade, sabe? Ele não tava. E eu já desesperada. E teve uma hora que eu falei mais alto e falei meio rápido. Porque você não sei o que lá, porque o moço vem e ninguém consegue resolver, eu não consigo sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, poxa vida! Aí o cara parou assim, com uma cara meio esquisita. Aí eu falei, o que foi? Aí ele, não, desculpa, é que parece que a televisão tá ligada, que coisa estranha. Caramba. Aí na hora eu desmontei, caí na gargalhada, eu falei, ai moço, desculpa, é porque eu sou dubladora, desculpa, eu tô nervosa, e falei, devo ter falado alguma coisa muito parecida com um filme qualquer que você tenha visto com a minha voz. Ele, ai, é isso, nossa, caraca, que susto, que coisa esquisita, moça. Não, já tirou a selfie aqui, Exatamente. Nossa, que barato. Acontece que bacana. muito. Abel, tem alguma mensagem assim especial que você quer deixar pra galera que tá ouvindo o Lepopcast agora? Assistam a dublagem com outros olhos, porque é um trabalho de ator extremamente difícil e especializado. Você imagina assim, um médico, a pessoa se forma médico, faculdade, 4, 5 anos. Aí depois a pessoa se torna ortopedista, mas não sei quanto tempo. Aí depois se torna ortopedista da mão esquerda. Aí depois se torna ortopedista do dedo mindinho da mão esquerda. Olha quanto a pessoa teve que estudar para se tornar um especialista daquele ponto. O dublador é isso. Ele é o especialista do especialista, é a especialização da especialização do ator. Ele faz um trabalho que a grande maioria não consegue fazer. É um trabalho que vai muito além do mental, vai muito além do físico. É uma mistura do mental, emocional, intelecto, tudo ao mesmo tempo, dentro de um estúdio, um trabalho solitário, onde você não divide com ninguém, você tá sozinho no estúdio, você e a sua personagem, e você tendo que se doar o tempo inteiro, estando a serviço dela, e ainda fazer a versão brasileira, e ainda encaixar a labial.
É um trabalho muito difícil pra ser feito num tempo que dão pra gente, que é um tempo assim de... Imagina fazer o trabalho de uma semana em 5 horas. É o que a gente faz. Cara. Quando você assistir uma dublagem, é claro que vai ter dublagem horrorosa e vai ter dublagem muito boa. Se torne um crítico disso. Essa tá muito boa, essa tá horrível. Ok, mas olhe a gente, nós dubladores, com carinho, sabe? Caraca, esse trabalho é difícil demais. E eles não têm o valor, nem o tempo, e nem recebem o suficiente pra fazer o que eles fazem. E os dubladores não ganham por todas as reprises que passam. Então, assim, são trabalhadores como a gente, têm um salário como o meu. Virem defensores da dublagem na medida do possível e passem essa história ou esse blá 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 adiante. Acho que é isso. É interessante você falar a respeito da questão do não receber pela reprise, né? Porque vocês vendem o direito da voz de vocês sobre aquele filme ou aquela série, aquele documentário, aquela animação, ou aquele comercial, ou aquela locução. Vocês vendem o direito em cima daquilo, né? Vocês recebem por aquilo e não pela quantidade de vezes que aquilo vai ao ar. Imagina, eu seria milionária. Só com Eu, a Patroa e as Crianças. Poxa, nossa Verdade. senhora, né? Eu, a Patroa, as Crianças e Rubi, então, nossa. Seria milionária. Não tô brincando. Mas imagina, somos trabalhadores e ganhamos salários como qualquer profissional, vida classe média, sabe? Sim. Então, assim, é uma labuta muito grande, para um trabalho que é muito exposto. Completamente. Não é divulgado o modo como se faz e a gente só recebe crítica. Por falta de conhecimento, eu sei. Então, por isso a internet veio para melhorar isso aí. Quantas entrevistas eu não dou, quantos documentários já não tem sobre dublagem, sabe? Então, graças a Deus, ainda bem, temos espaço, estamos tendo cada vez mais. Então, passar esse blá 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 adiante e formar nossos queridos defensores da dublagem. Vamos passar essa mensagem adiante. Você que está ouvindo aí o Lepopcast, que nós infelizmente estamos chegando ao final. Essa entrevista aqui foi sensacional. Mabel César com uma paciência extraordinária, porque o que aconteceu de contratempo nessa entrevista, gente. Olha, a vida, você de outros lugares do Brasil que tá ouvindo o Lepopcast e tal, ou você mesmo daqui de São Paulo que tá ouvindo a gente, eu gosto de chamar de tecnologia choveu, fudeu. Porque é incrível. Choveu, já era. Choveu, aí falta luz, falta tudo. Tudo. Faltou luz, caiu a conexão. Mabel César aí com uma paciência extraordinária. Olha, Mabel, fica à vontade aí pra passar pra galera os seus contatos, redes sociais, agendas de espetáculos, né? Bom, eu não tenho nada marcado pra junho ainda de teatro, então infelizmente eu não posso divulgar. Os projetos estão todos aí no mercado, mas não tem data fechada de nada, então tem que esperar. Mas eu tenho a minha página no Facebook, chamada Mabel César. No Instagram é Mabel César, no Twitter é Mabel César, não tem outro nome, então é fácil de achar. E é por ali que eu divulgo as minhas aulas de dublagem, os meus workshops, ou workshop com a Rayane Imediato de tradução para dublagem com prática de dublagem, ou workshop de dublagem comigo, ou projetos que eu esteja envolvida, trailers, filmes dublados, entrevistas, enfim, tá tudo ali nas redes sociais que é Mabel César. Então, quem quiser acompanhar é por aí, e fiquem à vontade, e me mandem inbox, eu sempre respondo, não imediatamente, mas respondo. E fico muito feliz quando tem feedback, quando tem pessoas que me deem opinião, sejam boas ou ruins, de alguma coisa que viu, que não viu, que gostou, que não gostou. Pra gente, isso é só alimento. A gente só se alimenta disso pra continuar fazendo um bom trabalho. Isso não é demagogia, não. Isso não é clichê, não. A gente realmente se alimenta disso. E a gente, ao ler uma crítica assim, quando a gente vai pro estúdio no dia seguinte, aquilo fica reverberando na nossa cabeça. Então é muito legal ter os feedbacks todos. Bacana. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Só agradecer pra caramba, viu? Porque imagina. É um prazer imenso mesmo. Tô até arrepiado aqui. Que é uma oportunidade, assim, pra quem é fã, assim. Poxa, nunca imaginei que ia fazer isso na minha vida, de verdade. Ah, que bom! Então, galera, vocês aí que ouviram mais esse Lepopcast entrevista, nós tivemos aqui a honra, o prazer inenarrável de falar com Mabel César. Olha, como fã, eu tô aqui emocionado porque é difícil explicar assim o que a gente sente quando a gente tem acesso para falar com as pessoas com quem a gente admira, tal. Mabel, muito obrigado por ter cedido essa entrevista pra gente. Sim. Muito obrigado aí de coração, muito obrigado
obrigado também pela paciência. O que deu de imprevisto aqui nessa gravação, olha... vai ficar na história. Você que tá ouvindo aí o Lepopcast, todos os nossos links de redes sociais estão na descrição. Você que está ouvindo o Lepopcast pelo nosso canal no YouTube, aí também está o link para você fazer o download desse podcast. Se inscreva no canal, siga o Lepop em todas as redes sociais, se inscreve aí, marca os seus amigos, marca a sua família, marca as inimigas, não tem problema nenhum. Compartilha com todo mundo. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Lepop. Siga a Mabel César, siga os dubladores. Dublagem é uma coisa sensacional, é incrível. E, infelizmente, nós ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá aqui com mais Lepopcast pra vocês. Aqui falando com vocês é o Léo e o Rodrigo. E até semana que vem, galera. Tchau, tchau.